Amém. Amém. Vamos abrir aqui, irmãos, onde o Senhor me mostrou. E Deus confirmou na hora da oração. Vamos ler com a guia do Espírito Santo, do livro Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. No capítulo 25, verso 31. Vamos ler com a guia do Espírito Santo. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, destes-me de comer. Tive sede, destes-me de beber. Era estrangeiro, hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me. Adoeci e vestistes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo, e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Perdão, irmãos, aqui caiu. Queridos irmãos, irmãs, o Senhor Jesus, através do sermão tão lindo, ele aqui exortou a todos os discípulos e apóstolos, irmãos, a respeito de tudo o que viria a acontecer. O Senhor Jesus foi esclarecendo para eles a respeito do que iam passar, a respeito do que estavam passando, a respeito do fim dos tempos e como deveriam ser, como deve ser o comportamento, irmãos. Aqui nós vimos vários, né, exemplos dentro desse sermão, a parábola dos talentos,
São vários, né? São muito lindos. 10 virgens, parábola dos 2 servos, são vários dentro desse grande sermão que o Senhor Jesus fez. E este aqui, irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, era o fim do sermão profético, né? Porque o Senhor já dizia aqui profético, porque aqui eu queria acontecer. A vida eterna e o castigo eterno. E nós estamos aqui, irmãos, servindo a Deus, toda essa irmandade aqui conectada, outros que ouvirão. Nós temos 2 caminhos a escolher aqui. O próprio título da palavra diz a vida eterna e o castigo eterno. Os irmãos entendem que o Senhor Jesus aqui, ele já determinou. Não tem meio termo, irmãos. Vou ficar num outro lugar para aqueles que são mais ou menos crentes. Eu sou mais ou menos crente, eu tenho mais ou menos amor ou não tenho, tem época que eu tenho, tem época que eu não tenho amor. Não, aqui são 2 lugares apenas, irmãos. Você vai ter que ir para um ou para o outro. Então, por que nós estamos aqui esta manhã ouvindo a palavra? Por que a irmã ligou o celular, o irmão ligou o seu celular? Você está ouvindo a palavra hoje, de manhã ou de tarde, à noite, o horário que você estiver ouvindo essa palavra, de madrugada. Por que você está ouvindo? Porque você está procurando ir para esse aqui, ó, a vida eterna. Ninguém quer ir para o castigo eterno. Mas, irmãos, somos fracos, somos errantes, somos sentimentais. E nessa caminhada toda, irmãos, nós falhamos, erramos, cometemos faltas graves, pecados. E ninguém, irmãos, a pessoa que comete o pecado, ele não acorda pela manhã e fala assim, hoje eu vou pecar contra Deus. Não é isso, irmãos. Então, para nós acusarmos alguém ou apontarmos o dedo para alguém que caiu num pecado, é condenado isso por Deus. Porque nós não sabemos qual o sentimento da pessoa. O que o levou àquilo? A uma fraqueza. Mas intencionalmente, ele caiu na fraqueza, caiu no pecado, mas ele não acordou de manhã e falou, eu vou pecar hoje contra Deus. Não, a fraqueza foi levando isso, até que cometeu um pecado. Mas aquele pecado não significa que ele estará destinado ao castigo eterno, porque basta ele se arrepender dos seus pecados. Então nós estamos aqui, ouvimos a palavra hoje, porque nós falhamos, irmãos. Aqui ninguém é perfeito, aqui tem uns irmãos que estão ouvindo, irmãs aqui, que nós falhamos, erramos constantemente. Mas aqui esse sermão de Jesus aqui, ele dá claramente que lado você quer ficar. Eu quero ir para a vida eterna, Senhor. Então, se você quer ir para a vida eterna, ao término desta palavra aqui, coloque em prática na tua vida. Porque tem muita gente, irmãos, tem muitos que acham que para entrar no reino dos céus, basta frequentar a igreja. Basta seguir os dogmas da igreja. Basta andar com a roupa que a igreja manda usar. Basta o irmão ir de terno na igreja. Basta ele tocar o instrumento, cantar. Irmão, se fosse fácil entrar assim no reino dos céus, pessoa, só o fato de ir na igreja tocar, ou cantar, ou pregar, já estava com o reino garantido. Não é assim, não. Jesus vem aqui falando que lado você quer ficar. E esse lado é baseado num comportamento humano. É comportamental. Para herdarmos a eternidade, irmãos, é comportamental. Não é roupa. É teu comportamento diante da humanidade. Mas a humanidade é tão grande, né? 8 bilhões, a humanidade que está em volta de você.
talvez parentes, talvez não, talvez pessoas que você não conheça, mas aqueles que passam perto de você. Esta é a tua humanidade, essas são as pessoas que fazem parte da humanidade, aqueles que estão ao teu redor. Então, o Senhor Jesus, irmãos, ele diz aqui, quando vier o Filho do Homem em sua glória, e todos os santos anjos com ele, todos os santos anjos com ele, os irmãos conseguem imaginar o que será isso nos céus? Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Queridos irmãos e irmãs, nós como homens naturais, né, aqui os irmãos e irmãs, nós não conseguimos imaginar muito como que vai ser isso. Porque nós olhamos, nosso olhar é como ser humano. A gente olha um avião passando aqui em cima, mas a gente não consegue olhar muito além. Mas o que vem de Deus e vem de Cristo é algo magnífico, superior. O formato disso, como vai ser na glória de Deus, como que vai estar posicionado isso, é uma dúvida que muita gente fala, mas como que será? É impossível nós sabermos. É Ele que vai criar. E Ele cria coisas novas. Ele vai fazer de uma forma onde todo mundo vai conseguir enxergar. Os anjos da glória de Deus virão junto com Cristo e você estará no seu trono. Todos serão reunidos e vai apartar um dos outros. E qual que é a diferença aqui um dos outros? Aqui ele cita aqui um pastor, irmãos, como exemplo, o pastor separa o bode da ovelha, mas como um exemplo, né, irmãos? E aí tem pessoas que pegam, irmãos, a gente ouve muito isso, pessoas do nosso meio, às vezes chega a falar um irmão que às vezes tem uma fraqueza, falar que lá é um bode. Quem que aqui já não ouviu isso? Ah, que lá é um bode, está aqui no meio da igreja, mas é um bode. Bode é o quê? Um pecador? Quem sou eu, irmãos? O maior pecado é do homem e da mulher que se posiciona no lugar de Cristo. Aquele que se posiciona no lugar de Cristo, ele é um anticristo. Aquele que aceita a glória de Cristo é um anticristo. Nunca se posicione no lugar de Cristo para dizer que esse é bode, ou aquela ovelha, ou que aquele é pecador, aquela é pecadora. Se você deparar com pessoas na rua, que alguém disse para você, ou se alguém chegou ao teu ouvido, esse pecou, adulterou, falhou, é teu irmão em Cristo Jesus. Saudai-vos uns aos outros. Quem faz o julgamento de pecado ou não pecado, tamanho, ou altura, profundidade do pecado é o Senhor Jesus. É Ele que vai separar bode de ovelha. Não caia nessa, irmãos. O Senhor nos está ensinando pela sua palavra hoje, está ensinando a mim também. Caia fora desse pensamento. Livre esse pensamento da tua mente. Seja um crente santo. Olhe as pessoas e julgue todos como santos. Olha, que tenha no teu pensamento um olhar puro para todos. Qual é o teu olhar que você tem para os teus filhos? Irmã, irmão, se um filho teu cair num pecado, você vai parar de saudar ele com a paz de Deus de manhã? Você vai acordar de manhã na tua casa? Aí teu filho tem uma namorada. Namorava, servinha de Deus. Vou dar um exemplo aqui, claro, irmãos. E, de repente, os dois caem numa fornicação. Cometem um ato sexual, os dois. E leva até a família. Olha, cometemos um ato sexual, ela está grávida. No outro dia seguinte, você vai acordar de manhã e falar assim, bom dia, pro teu filho? Não vai. Porque você tem amor de mãe. E saiba de uma coisa, o amor de Cristo é maior do que o amor de mãe. E Cristo não admite com que nós olhemos para as pessoas e os julguem. Então, se você encontrar a partir de hoje alguém que você acha que pecou, que adulterou, que está fora da igreja, mas que olha para você com um olhar esperando uma saudação, diga a paz de Deus. Se for de outra igreja, pode falar paz do Senhor, paz de Cristo, é a mesma paz. Graça e paz. Tem gente que fala graça e paz, né, irmão? Tá aqui, Paulo falava muito graça e paz.
é que nós temos a saudação na congregação como a paz de Deus. Mas é tudo a mesma coisa. Não caia nessa. Não seja um indicador de bode ou ovelha. A partir de hoje, caminhe entre todos. E que quando o teu olhar para alguém, que teu olhar enxergue todos como ovelhinhas do Senhor. Deixa para o Senhor Jesus separar. Porque Ele sabe separar. Ele sabe dizer se tem ou não tem erro. E aqui ele vai dizendo, vai colocar separado, dizendo, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado. O reino já está preparado desde a fundação do mundo, irmãos e irmãs. Porque quando o Senhor fez a fundação do mundo, o reino já estava criado. Então ele criou aqui um lugar chamado paraíso para o Adão e a Eva viverem a eternidade. Mas Adão e Eva perderam essa eternidade. Após perder a eternidade, passaram a ter consequências da vida. Tais consequências são as doenças e a morte. Quando, a partir do momento que Jesus veio, novamente fez essa aliança e nos oferecer novamente a vida eterna que ele vai nos oferecer, Adão teria a vida eterna aqui no paraíso, na terra. Mas a vida eterna que ele nos oferece é no reino. Por isso que ele fala aqui, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque ele veio oferecer para nós a eternidade, mas lá no seu reino, olha o privilégio teu. Olha o nosso privilégio, irmãos. Maior do que o que Adão teve. Porque tive fome, desde a fundação do mundo. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus está falando, né, e ele vai explicando aqui sobre as necessidades que as pessoas têm. Tive fome, sede, estrangeiro. Estrangeiro, muitas vezes, é muito rejeitado, né, irmãos? Principalmente os países mais ricos, quando chega um estrangeiro, as pessoas tratam muito mal. Ninguém hospeda, estava nu, não vestiu-me. Olha, sem roupa, fome, sede, doente, né? Ele fala aqui, vai falando todas as necessidades aqui. Não recebeu visita, estive na prisão, não foste me ver. Então os justos responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com tudo isso? A inocência das pessoas, irmãos. O Senhor Jesus falando sobre isso, as necessidades, né, que o supriram. Sede, eu tive fome, eu tive nu, eu fui estrangeiro. E aí vocês não fizeram nada disso para mim? E eles, como acompanharam Jesus por todo o tempo, ficaram ali preocupados. Mas como assim, Senhor? Quando nós te vimos com fome, com sede, nu? Quando, Senhor? Nós não conseguimos ir, não vimos isso. Nós estivemos junto contigo aqui, Senhor. Aí, e quando te vimos enfermo ou na prisão e não fomos te ver, irmãos, eles vão a simplicidade perguntando, porque o Senhor tinha falado, olha, eu tive fome, eu tive sede, eu tive nu, eu tive na prisão, eu tive frio, vocês não me fizeram nada disso. E eles ali, né, irmãos, aquela inocência, mas Senhor, quando que nós não te vimos assim? O Senhor estava aqui ao nosso lado, o Senhor andava com roupa, nunca esteve na prisão, estava sempre com alimentando, não teve fome. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Irmãos, aqui, o Senhor Jesus, ele está colocando o ser humano como o seu verdadeiro amor. Jesus ama porque ele criou junto com o Pai. Então ele ama o ser humano. Irmã, o Senhor Jesus te ama. Se alguém fizer mal para você, pode ter certeza
está fazendo mal para ele também. E ele sente as dores. Você tem reclamado, Senhor, parece que ninguém me conhece, ninguém sabe do meu sofrimento. Estou escondidinho aqui, ninguém sabe da minha prova. Sabe? Jesus sofre com você. E os que te maltratarem, os que te fizerem mal, se não se arrependerem, serão contados como os bodes. Não herdarão o reino dos céus. E ele vai falando aquele sermão. Também, aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, aqueles que fizerem o mal aos pequeninos do Senhor. Aqui a palavra de Deus é clara. Aqui não é a pregação de um ser humano, de um homem, nem a pregação de um apóstolo Paulo, de Pedro, Tiago, João. Não. Aqui é uma pregação de Jesus. E tem alguém que passou na terra aqui maior que Jesus? Fogo eterno preparado para o diabo e os anjos dele. Porque quando o diabo foi lançado aqui embaixo, ele veio com uma terça parte dos anjos. São milhões, milhares de anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome? Então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Irmãos, hoje o Senhor, por esta palavra, está te ensinando como faz para você entrar no reino de Deus. E se você mudar a tua maneira de servir a Deus, muitas coisas boas acontecerão na tua vida. Esses problemas, essas provas, haverá força em ti para enfrentá-las. Porque você estará fazendo a vontade de Jesus. Você fica indagando, Senhor, como que eu faço para fazer a tua vontade? Como que eu faço, Senhor, para te servir melhor? Ah, Senhor, eu vou deixar o cabelo crescer mais? Ah, Senhor, eu vou deixar a saia aumentar mais? Ah, Senhor, eu não vou mais colocar uma bermuda, eu só vou andar de calça, Senhor, eu não vou orar mais à noite de short, de pijama, eu vou orar de pijama comprido, e isso, aquilo, irmãos. O Senhor Jesus falou aqui sobre tratamento ao ser humano, ao tratamento aos pequeninos, como devemos nos comportar como seres humanos, amando o próximo como ele nos amou. Quer entrar na glória de Deus, quer ter uma vida de paz, quer ser cheia do Espírito Santo, faça isso que Jesus disse por esse sermão. Glória ao nome santo do Senhor. Você conhece alguém que está precisando? Dê alimento. Você conhece alguém que não tem roupa de frio? Dê roupa de frio. Você conhece alguém que está precisando de um emprego? Você sabe onde tem? Vai lá e ajuda. Faça alguma coisa nesta vida. Levanta desse sofá, levanta dessa cama. Saia dessa depressão que você está, desse pânico da vida. Levanta a tua cabeça e vai trabalhar na obra de Deus. O que é trabalhar na obra de Deus, irmãos? Eu ouvi de um servo de Deus essa semana. Um servo de Deus dos antigos. Tem muita gente esperando trabalhar na obra de Deus com cargo. É muito triste ouvir isso. Com ministérios. Mas trabalhar na obra de Deus. Irmãos, a obra de Deus não é congregação cristã no Brasil. A obra de Deus não é Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Metodista, e vai quantas igrejas tem mais antigas até que a nossa. Trabalhar na obra de Deus é isso aqui. É dar comida ao faminto, dar roupa ao que está nu, hospedar o estrangeiro, tratar com amor quem está precisando do amor. Você tem reclamado todos os dias da tua vida que você está cometida de tristezas, de angústias, de depressões, mas hoje o Senhor Jesus, por esta palavra, te dá uma missão. Seja contada como ovelha. Como faz, Senhor? Abra a tua mente, saia. Quando você andar pelas ruas, não ande meditando nas tuas provas, mas comece a olhar ao lado para você enxergar onde você tem que atuar. Glória a Deus. Tem alma precisando de uma oração. Está lá necessitada, faminta de uma oração. Vai lá, você está provada, está angustiada, está cheia de provações.
cheio de guerras. Vai lá e ora junto, você vai sair liberta. Glória a Deus. Quem visita será visitado. Dá para interpretar de outra forma. Se quem visita, sai visitado. Bendito Deus. Saia dessa prova que você está. E seja enquadrada entre as ovelhinhas do Senhor. Não aponte dedo. Não coloque as pessoas nos seus lugares como se fossem bodes, como pecadores. Tira o teu coração. Não deixe entrar conversa no meio da tua família sobre acusações, sobre pecado desse, sobre pecado daquele, sobre isso, sobre aquilo. Que haja no meio da tua família a paz que o Senhor Jesus deu para a humanidade quando ele morreu na cruz. Que haja na tua família as boas conversações. Levanta a tua cabeça, sai de onde você está, dessa tristeza, depressão, desse, né, como Deus já disse, esse sofá que você está desanimado da vida. É tanta reclamação, tantas coisas. Levanta, procura saber onde tem algum lugar para ajudar, para falar de Jesus. Sai andando pelas ruas, procura. Se eu tiver alguém parado ali pedindo alguma coisa, vai lá, pergunta o que está acontecendo. Moço, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Faça como Pedro lá, né? Pedro e João, eu não tenho nada, mas o que eu tenho aqui eu te dou. Você quer uma oração? Agora eu faço para você. Faz em pé mesmo ali, irmão, a oração. O que impede você encontrar uma pessoa na rua, um mendigo na rua e falar assim, moço, posso fazer uma oração para você? E fazer uma oração ali agora, faz uma oração do Pai Nosso. Você vai ver que vai entrar uma visitação nele, em você, o Espírito Santo vai entrar ali no meio dos dois. Glória ao nome santo do Senhor. E ele fala claramente, irmãos, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste, ou não fizeste a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos escolher aqui a eternidade. Você quer ter vida eterna? Você quer ter a eternidade com Cristo? Eu não quero ir para o lugar que está o inimigo, não, irmãos, e os seus anjos. E eu estou aqui em busca de que o Senhor mude a minha vida todos os dias, para me fazer isso aqui, ó. Irmãos, é duro falar isso, mas tem pessoas que congregam todos os dias, mas não conseguem se enquadrar neste amor. Tem pessoas que para eles servir a Deus, amar a Cristo aí na igreja todo dia, mas quando alguém precisa de um prato de comida, ele vira as costas. Quando alguém pede uma ajudinha, fala, não vou dar porque Deus não me fez saber. Deus não me mostrou. Aqui Jesus não fala aqui em nenhum momento que o Espírito Santo precisa revelar para quem está sem roupa, que o Espírito Santo precisa revelar para quem está com fome. Não, ele só falou isso. Teve fome, você não me deu de comer. Eu tive nu, você não me trouxe roupa. Glória a Deus. Dedica um dia da tua semana, 2 dias da tua semana, para meditar e buscar quem está em necessidade, tanto espiritual quanto material. E quando te acontecer, Senhor, mas eu não tenho esse dom. Mas quando aparecer para você, olhe de outra forma. Não olhe com olhar de julgamento. Não enquadre ninguém entre os bodes. Não aponta o dedo para aquele que caiu no adultério, para aquele que caiu na prostituição, para o que caiu em outro erro, na mentira, na inveja, porque nós parece que só falamos disso, né, irmãos? De prostituição, de fornicação. E o que invejou? Pecado maior que esse? O que sentiu inveja? O que falou mal da vida do outro? É pecado maior que esse? Olha que pecado grande esse. Mas mesmo assim, peça que o Senhor tenha misericórdia. E hoje, por esta palavra, o Senhor manda dizer para você, levanta a tua cabeça. Você pediu hoje que você queria ouvir uma palavra sobre as tuas provas. Tuas provas vão acabar. Mas hoje o Senhor manda dizer, depende de você. O Espírito Santo quer te visitar, quer te encher, quer te animar. Porque se não adianta acabar essa prova agora, que vão vir outras. A tua vida é longa, virão outras provas. Então, se você precisa adquirir
estrutura e estatura para enfrentar as tuas provas. E diante disso tudo, desta vida, desta luta, você vai fazendo aquilo que é a vontade de Cristo na terra, ajudando, amando, abraçando. Glória ao nome santo do Senhor. Receba esta palavra, irmã. Receba esta palavra, irmão. Não deixa no último dia para o Senhor dizer para você: eu coloquei na frente da tua vida, na frente da tua casa. Você passou um dia numa avenida e uma pessoa pediu para você: moça, me paga um pão com manteigas. Moça, me paga um café. E você falou: vai para lá, esse vagabundo. Não, nunca fale isso, porque o Senhor pode dizer para você: aquele momento era eu que estava ali sentado naquela calçada e eu pedi para você um prato de comida e você falou: eu não tenho dinheiro, mas o teu bolso estava cheio de dinheiro aquele dia e era dinheiro que eu tinha abençoado para você e te dado, mas naquele momento você disse, você mentiu, falou e ainda julgou, me chamou de vagabundo e falou que eu não sabia fazer nada, que eu não sei fazer nada, que só fico pedindo, mas naquele momento era eu que estava ali na calçada, representando ali um mendigo ali sentado pedindo, e eu fiz um teste em você, mas você não me deu comida, não me deu roupa, não me deu nada, e eu tinha acabado de te dar. Glória ao nome santo do Senhor. Receba esta palavra, que o verdadeiro amor de Jesus Cristo entre nas nossas casas, nas nossas vidas, irmãos, e nos transforme como verdadeiros cristãos. Quer acabar com as tuas provas? Quer acabar com as tuas provas? Receba esta palavra, que o Espírito Santo te tome, te enche, e você vai viver uma vida trabalhando na obra de Deus na terra. É a obra do amor. A obra de Deus na terra, irmãos, é a transformação através do amor, entrando nos corações. Quando alguém errar, para você, que esta semana até julgou alguém pelas suas fraquezas, quando encontrar de novo, saúda com a paz de Deus. Dá um abraço. Comece a saudar com amor o pecador. Comece a abraçar. Você vai ver que a tua vida vai transformar. Todas as tuas provas ficarão mais fáceis de ser enfrentadas, porque o Espírito Santo dominará a tua vida. Esta é a palavra que Deus nos tem mandado esta manhã. E esta manhã, irmãos, ela se estende pela tarde, pela noite, pelas madrugadas. Para quem estiver ouvindo e quem vai ouvir, receba esta palavra que o Senhor nos tem mandado. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a